Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Estamos hoje, dia 4 de fevereiro de 2022. Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, que tem a descrição depois ali no vídeo, na descrição do vídeo, o link aonde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã e pode acompanhar isso aí e verificar, tirar qualquer dúvida a qualquer momento do seu dia. Olhando um pouquinho aí para ambiente político, ambiente corporativo e cenário econômico, esse é o nosso bate-papo todos os dias a partir das 5h50 e vamos começar então olhando um pouquinho para tudo que aconteceu no mercado no dia de ontem. Ontem, novamente, tivemos aí, dia 3 de fevereiro, um dia com bastante volatilidade no mercado. O índice brasileiro, o Ibovespa, ficou o dia inteiro aí operando entre altas e baixas, mas o cenário foi muito pior no exterior, onde a maioria das bolsas aí caiu, as bolsas derreteram quase 1% aí, ou mais de 1% na média no dia de ontem. Por aqui, nós tivemos ainda a repercussão aí da reunião do Copom, que aconteceu na terça e quarta-feira, com quarta-feira culminando principalmente aí com a informação de aumento na taxa básica de juros, a Selic. Também vimos aí o dólar no dia de ontem voltar a subir pelo segundo dia consecutivo, o dólar que perdeu já os R$ 5,30 de cotação, né, durante essa semana. E principalmente um ponto aí que afetou bastante o mercado no dia de ontem foi a questão dos combustíveis, com uma maior preocupação nos Estados Unidos e o preço do barril do petróleo aí ultrapassando os US$ 90, mexendo obviamente com o mercado de forma geral. E por aqui tivemos uma desaceleração aí da taxa de juros futura, principalmente aí com a fala aí do Banco Central, né, do Copom, de uma política monetária um pouco menos acelerada, né, em relação à taxa de juros a partir de março, que isso pode acontecer. E ontem também tivemos aí mais um ambiente político mexendo com o mercado. Novamente o ex-presidente Lula aí reforçou as falas de que a Petrobras deveria não pagar tantos dividendos, mas fazer novos investimentos, ou principalmente encerrar a questão da paridade internacional do preço dos combustíveis, para não pesar aí na ponta, né, na bomba de combustível para o consumidor final. Esse aí foi uma das situações que trouxe um pouco aí de desequilíbrio para o mercado, com as ações de Petrobras aí caindo bastante em alguns momentos do dia de ontem e não auxiliando aí na alta do índice Ibovespa. Olhando um pouquinho para o exterior também teve alguns problemas bem sérios, principalmente com a divulgação aí de números do balanço da Meta, né, que é o Facebook, dona do Facebook, e tivemos as ações aí de Facebook do grupo Meta caindo mais de 25% no dia de ontem, pesando com outras ações de tecnologia na bolsa Nasdaq lá nos Estados Unidos e pesando também no mundo inteiro com ações de empresas de tecnologia. Por fim, tivemos também ontem no mercado uma ansiedade grande em relação à expectativa do Banco Central Europeu e do Royal Bank of England sobre política monetária e taxa de juros. Ontem tivemos decisão nesse sentido e a gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo aqui do Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando um pouquinho para números de forma geral, ontem o Ibovespa então caiu 0,18% a 111.696 pontos, uma queda bem tranquila em relação ao restante dos mercados.
O dólar moeda norte-americana subiu para R$ 5,29, uma alta de 0,36%. E olhando para as bolsas, vimos aí realmente os mercados derretendo. Bolsa Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, caindo mais de 3,5%, 3,78% de queda, chegando aos 13.878 pontos. O índice S&P 500 também caiu 2,44% a 4.477 pontos e Dow Jones caiu 1,45% a 35.111 pontos. Então, um grande impacto aí no mercado norte-americano, principalmente por conta das ações de tecnologia, do resultado aí que tivemos aí do grupo Meta, né, a dona do Facebook. Olhando para a Europa, o euro voltou a ultrapassar a marca dos R$ 6. Havíamos perdido essa marca aí durante a semana, uma alta de 1,49% na moeda, que fechou a cotação de ontem a R$ 6,05. Já olhando para as bolsas europeias, na sua maioria, também fecharam com queda acima de 1%. A Alemanha, o DAX caiu 1,57% a 15.368 pontos. O CAC na França caiu 1,54% a 7.005 pontos. E no Reino Unido tivemos uma queda um pouco menor, com a bolsa fechando a 7.528 pontos, uma queda de 0,71%. Na Ásia, continuamos aí com o feriado do Ano Novo Chinês, né, o Festival da Primavera, que, como já falávamos na sexta da semana passada, duraria toda a semana, e por isso somente Bolsa Nikkei no Japão operando. A Bolsa Nikkei aí operou com queda de 1,06% no dia de ontem, fechando a cotação a 27.241 pontos. E ao final do nosso Morning Call, a gente já fala um pouquinho aí sobre a abertura e fechamento do mercado no dia de hoje. Olhando um pouquinho aí para o cenário de cripto também, tivemos aí o Bitcoin aí descolando em relação aos mercados de renda variável, fechando com alta de 0,32% frente às fortes quedas das bolsas, e o Ethereum fechando em alta de 0,77%. Expectativa aí de petróleo futuro, negociação ficando ontem acima dos $90, o Brent fechou a $90,94 o barril e o WTI a $90,17. Olhando para essa expectativa de petróleo futuro, que tem impactado bastante no cenário, obviamente a crise geopolítica ali entre Rússia e Ucrânia, que ainda é uma preocupação latente e pode afetar aí a distribuição de combustíveis ali na região, inclusive para a Europa. Temos também aí a decisão da OPEP nessa semana de somente a partir de março, né, olhar novamente para o aumento da produção diária de petróleo, e com a demanda mais aquecida, automaticamente temos uma maior quantidade um maior aumento nesse preço, né, oferta e demanda, que acabam sempre mexendo com os preços de forma geral. Também aí temos nos Estados Unidos uma expectativa aí de muito frio, de um inverno bem rigoroso, e com isso também uma expectativa maior de consumo aí de gás natural para calefação, e com o gás mais caro também em alguns momentos, alguns locais, como é o caso da Europa, já falamos algumas vezes, até mesmo falta em alguns momentos, né, ou risco de desabastecimento. Isso também afeta aí o preço automaticamente de outros combustíveis fósseis, como é o caso aqui do petróleo. Então vale a pena continuar acompanhando todos esses desdobramentos. Olhando um pouquinho para o índice VIX, índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, que vinha novamente em um movimento de queda, com as bolsas derretendo no dia de ontem, bolsa norte-americana caindo, o índice VIX sobe novamente 10,23%, chegando aos 24,35 pontos. O índice VIX mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, e quanto maior esse risco, maior essa volatilidade no mercado de renda variável. Metais futuro, aí vimos o ouro perdendo um pouquinho de valor no dia de ontem, cotação aí para final de fevereiro de 2022, o ouro fechando a $1.804,20 a onça. Alumínio futuro
fechando aí a 3.042 dólares a tonelada, e o ferro refinado aí tendo uma boa valorização em relação ao dia anterior, com essa expectativa aí de fechamento em fevereiro de 2022, 145 dólares e 95 cents a tonelada aí do minério de ferro, isso também podendo impactar bastante aí o mercado de forma geral. Vale a pena continuar acompanhando esses desdobramentos. Olhando para fechamento das ações que compõem o índice Bovespa, ontem aí nós tivemos entre as principais altas o GPA3 Ultrapar subindo 3,19%, Amer 3 também subindo 2,53% a R$ 32,00. TIM S3 também, após aí as definições em relação à compra dos ativos da Oi, TIM se valorizando um pouco e subindo 2,28% a R$ 13,44. CPLE 6 Copel também subindo 2,25% a R$ 7,26, e DUC3 também em alta de 2,18%, fechando ontem a R$ 22,48. Essas as principais altas no dia de ontem. Já as principais baixas de ações que compõem o índice Bovespa, temos LWSA3, Localweb, sendo pressionada aí também por ser uma empresa de tecnologia e sofrendo aí os problemas aí que vimos na bolsa norte-americana também. LWSA3 Localweb caiu 7,51% a R$ 8,74. MRFG3 Marfrig caiu 7,40%, R$ 20,14 o fechamento de ontem. BID11, as ações preferenciais de as ações units, de Banco Inter, caindo 6,88% a R$ 23,65. Cielo 3, Cielo aí que vinha de algumas altas consecutivas, ontem também caindo forte, 6%, chegando aos R$ 2,19, e Embry 3 Embraer fechando aí a R$ 19,12, uma queda de 4,35%. Essas as principais altas e baixas do fechamento de ontem, as ações que compõem o índice Bovespa. Na agenda de indicadores, não temos tantos indicadores aí relevantes no Brasil, e no exterior vale a pena ficar de olho aí nas encomendas à indústria. Lá na Alemanha, esse indicador foi divulgado já nas primeiras horas do dia e ele veio positivo, né, acima do esperado, uma alta aí nas encomendas para a indústria alemã. Lembrando, a Alemanha é um dos principais players e as encomendas à indústria mostram aí uma evolução, uma retomada econômica aí considerável, inclusive olhando aí para o ano passado, final do ano ali, o mês de dezembro. Também hoje nós temos divulgação do Payroll. Payroll é o índice de geração de empregos oficial. Temos o Payroll na França, então a geração oficial de empregos por lá, vale a pena ficar de olho nesse indicador. Temos as vendas no varejo na zona do euro. Temos a divulgação aí da ata da reunião do Comitê de Política Monetária lá no Reino Unido. Lembrando, né, o BOE, o Bank of England, ontem aí mexeu na questão de taxa de juros, então interessante ficar de olho aí na ata da reunião que teve essa definição. Importantíssimo o dado aí do payroll, um dos mais aguardados da semana lá nos Estados Unidos, a geração oficial de empregos e a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Lembrando aí que esses indicadores, né, mostram o pleno emprego, a retomada de emprego nos Estados Unidos, automaticamente tem um reflexo aí nos próximos passos do Federal Reserve em relação à alta de juros, que com o pleno emprego chega a hora, como o próprio Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, disse após a última reunião do FOMC, chega a hora aí de apertar a questão da inflação, visto que a população está empregada, tem salário, e aí cabe então ao Banco Central norte-americano controlar a partir de então a inflação, e aí podemos ter uma dosagem um pouco diferente partindo desses indicadores interessantes aí, como é o caso da geração de empregos. Continuando e olhando um pouquinho para o ambiente político aqui no Brasil, aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e no restante da próxima semana.
Os deputados aí apresentaram a PEC dos combustíveis, né? Essa é uma discussão que já vinha aí desde a semana passada, falamos bastante sobre isso aqui, inclusive aí com as possibilidades de zerar dentro da PEC dos combustíveis os impostos sobre o combustível, né? Pelo menos no ano de 2022 e 2023. O texto, a princípio, foi redigido pela Casa Civil. A princípio, o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, tinha uma visão um pouco diferente e veio um tom mais apertado, né, um pouco mais de desafios com esse texto apresentado aí na PEC redigida pela Casa Civil, aonde alguns pontos aí mexem diretamente com a arrecadação de estados e também do governo federal. Agora aguardamos na próxima semana, que deve ser discutida e talvez em breve ser levada à votação essa PEC dos combustíveis para amenizar o preço aí e automaticamente conciliar um pouco e reduzir a inflação aqui no país. Continuando e olhando aí para outros detalhes, na próxima semana o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deve marcar aí a votação dos vetos presidenciais. Falamos recentemente que o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, é o presidente aí com o maior número de vetos derrubados, né, desde a década de 90. Isso acaba impactando, obviamente, alguns resultados e algumas situações que o presidente às vezes é contrário. Isso também vem um pouco pela falta de negociação no Congresso, principalmente no Senado, onde o governo ainda não tem um líder. Ali ontem falávamos, inclusive, sobre a possível recusa do Alexandre Silveira, o senador que foi convidado aí a ser líder do governo no Senado e deve declinar por conta de pressão do próprio partido, o PSD. Entre esses vetos aí que serão discutidos na próxima semana, alguns importantes, né, como a questão da privatização da Eletrobras, que pode automaticamente mexer com o mercado também, e o principal ponto, que é o orçamento 2022 e alguns vetos que foram feitos aí pelo presidente, podem ser discutidos e derrubados na próxima semana. Então, certamente isso vai mexer com a confiança do investidor internacional, por conta aí do cenário fiscal, mas também mexe bastante aí com o mercado e com o orçamento de 2022. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. O STF, através aí da ministra Rosa Weber, pediu aí que a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifeste sobre o relatório da Polícia Federal que inocentou o presidente Jair Bolsonaro no caso da compra de vacinas da Covaxin, que foi avaliado pela CPI da Covid no ano passado, e nesse relatório da Polícia Federal, a acusação de prevaricação contra o presidente Jair Bolsonaro foi tida aí como nula, né? Não havia indícios de que o presidente Jair Bolsonaro, então, tivesse cometido crime de prevaricação, de acordo com o relatório da Polícia Federal, que já falamos essa semana, e agora, então, o STF pedindo que a PGR, o Procuradoria-Geral da República se manifeste nesse sentido e, obviamente, podemos ter algumas discussões e alguns desdobramentos nesse sentido, principalmente com um maior atrito aí entre o STF e o presidente Jair Bolsonaro, algo que vemos aí com certa frequência. Vale a pena, então, acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Olhando um pouquinho aí para ambiente de eleições 2022, avançam aí as negociações para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha aí o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como candidato à vice-presidência nas eleições 2022. A princípio, e com o avanço das negociações, essa divulgação pode acontecer já na segunda quinzena de março e, obviamente, isso mexe bastante com o mercado, principalmente aí pelo ex-presidente Luiz Inácio buscar ao lado dele aí o Geraldo Alckmin, o que mostra uma tendência aí de o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva olhar um pouco mais para o centro e não se distanciar tanto aí desse centrão, indo aí para a extrema esquerda, o que acaba aí sendo favorável pelo mercado financeiro e pelos investidores internacionais. Vimos algumas situações como essa recentemente, então vale a pena continuar acompanhando esse avanço das negociações.
e o atual governador de São Paulo, o João Dória, do PSDB, aposta aí numa federação, lembrando, né, a federação é um pouco diferente ali da coligação, ela pega um período maior, todo um ciclo eleitoral, e ele aposta aí na federação entre PSDB e MDB, isso sim trazendo uma força maior aí na questão das eleições presidenciais 2022. Atualmente o MDB tem aí como pré-candidata a Simone Tebet, senadora, e o PSDB, o próprio governador de São Paulo, João Dória, é o pré-candidato, né? Após ter ganho as prévias contra o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Então podemos ter movimentações nesse sentido, vale a pena ficar acompanhando, pois o cenário de eleições irá pesar bastante durante esse ano, trazendo inclusive bastante volatilidade para o mercado. Olhando um pouquinho para ambiente econômico, ontem o Banco Central brasileiro divulgou aí um novo vazamento de chave Pix de usuários brasileiros. Isso acaba preocupando o mercado e também mexendo com a credibilidade aí do Pix, que tem sido muito utilizado, né, desbancando outras formas de transferência e pagamento, inclusive. E a principal preocupação é porque esse foi o terceiro vazamento de chaves Pix em apenas 6 meses. E obviamente isso pode trazer aí alguma preocupação maior para o mercado e também para a economia de forma geral. Lembrando as novas fases do Open Banking e do próprio Pix, né, com Pix Troco, Pix Crédito, entre outros, acabam sendo impactados por conta aí desse tipo de ameaça à confiança e esse tipo de vazamento de informações. Olhando um pouquinho aí também para a decisão do Copom e falas do Copom após a reunião de quarta-feira, o mercado já começa a analisar e refletir um pouco essa realidade. A taxa de juros de curto prazo, principalmente, caiu bastante em relação ao que nós tínhamos visto aí em outros dias, né, essa perspectiva de juros futuros, e alguns setores também vimos que voltam a crescer e podem ser beneficiados com essa decisão de que a partir de março a pegada será um pouquinho diferente, com uma desaceleração aí nessa questão de alta da taxa Selic, principalmente por acreditar o Copom, Comitê de Política Monetária, que já teremos algum reflexo aí na inflação com a taxa e com os aumentos que foram feitos até então. Óbvio, né, setores de tecnologia, setores aí de varejo de forma geral, podem ser beneficiados com isso, mas aguardamos as cenas dos próximos capítulos e vamos aí diariamente conversando para entender tudo o que acontece. Olhando um pouquinho aí para a economia internacional e também algumas decisões que já falávamos ontem e durante essa semana, o Banco Central Europeu manteve então a política monetária e taxa de juros inalterada. A presidente Christine Lagarde fez um discurso aí após a decisão, tentando tranquilizar o mercado, reforçando aí que deve ser continuado aí mantido o ritmo de retirada de estímulos, assim como já havia sido definido em outras reuniões do Banco Central Europeu. Alguns pontos aí que chamam bastante atenção foi a fala da presidente Christine Lagarde que a partir do mês de março já deve ser sentido aí uma mudança na inflação na zona do euro, trazendo aí uma redução nessa inflação e automaticamente não sendo necessário mexer na política monetária nesse momento, mas ao mesmo tempo ela voltou atrás em relação ao seu discurso no final do ano passado e disse que não há uma garantia inalterada de que no ano de 2022 não teremos aumento na taxa de juros pelo Banco Central Europeu. De acordo com a própria presidente Christine Lagarde, o cenário de inflação mais alta não favorece e, obviamente, essa alta de juros, a política monetária ela é condicionada ao momento da economia. Então, alguns desses condicionantes precisam acontecer para manter inalterada até o fim de 2022 a política monetária e os juros lá no Banco Central Europeu. Sempre reforçamos essa questão, pois lá nos Estados Unidos, né, vimos muitas vezes o presidente Jerome Powell mantendo esse discurso e agora essa expectativa de alta, com uma expectativa de alta de juros também na Europa para conter a inflação, é um sinal de que realmente o Brasil também estava no caminho correto, mexendo ali com a taxa básica de juros para conter a inflação, mas obviamente todos esses movimentos afetam o mercado de forma geral e afetam também a economia brasileira.
Continuando aí a falar sobre a Europa, ontem também tivemos a decisão do BOE, o Bank of England, né, aumentando a taxa de juros pelo segundo mês consecutivo lá no Reino Unido. Um aumento consecutivo de taxa básica de juros lá no Reino Unido não acontecia desde 2004 e o aumento foi de 25 base points, chegando então a 0,50% ao ano a taxa de juros lá no Reino Unido. Essa é uma decisão também importante que afeta outros mercados, assim como já falávamos recentemente que isso poderia acontecer. E aí é o Banco Central aí de um país desenvolvido o primeiro a aumentar a taxa de juros e o primeiro a aumentá-la em seguida. Então tivemos dois aumentos, dezembro e agora em janeiro, em fevereiro, desculpa, aguardamos agora as cenas dos próximos capítulos e tudo o que pode acontecer após o mercado digerir essas informações. Olhando um pouquinho para o ambiente corporativo, especialistas aí falam que além da conclusão da usina de Angra 3, existe a possibilidade aí da construção de uma nova usina nuclear aqui no país. Isso obviamente pode mexer com o setor elétrico novamente. Já havíamos há algumas semanas falando sobre essas questões e alguns desdobramentos e investimentos que tendem aí a ser feitos aí para melhorar e evitar a crise hídrica, né, a crise energética que vivemos novamente em 2021. Ainda olhando para o setor energético, na Europa, algumas empresas, algumas grandes empresas, inclusive, correm aí em busca de uma tecnologia de fusão nuclear que produziria energia limpa, sem lixo radioativo. Então, isso também podendo mexer no mercado de energia, no setor de energia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, vale a pena ficar de olho nessas definições e nessa corrida, principalmente das principais empresas europeias, buscando essa nova tecnologia. Falamos bastante essa semana de Cielo, principalmente por conta da divulgação de balanços, né, de empresas listadas na Bolsa, que começou ali no dia 1º. Na próxima semana, a partir de segunda, dia 7, nós temos aí várias empresas também divulgando. Isso acaba impactando bastante o mercado e trazendo muito mais notícias do ambiente corporativo que podem mexer com o mercado. O CEO aí da Cielo revelou que o foco da empresa agora passa a ser a questão de antecipação de recebíveis, né? Lembrando, falamos essa semana quando saiu o balanço da Cielo, e falamos um pouco aí sobre as altas que a companhia teve posterior a isso. Ela teve um crescimento aí da receita mesmo com uma base menor. Cielo que sofreu bastante aí com concorrentes e teve que buscar uma nova realidade, um novo foco. E aí o foco então passa a ser, de acordo aí com o próprio CEO, a questão aí da antecipação de recebíveis. Isso pode mexer com esse setor de recebíveis de forma geral e de meios de pagamento. Falando ainda em outros CEOs, outros presidentes, o presidente da Petrobras também reforçou que a companhia avalia novos mercados aí para esse momento de transição energética global, não olhando somente para petróleo, mas buscando aí talvez outros tipos de energia para investimento, energia eólica, fotovoltaica, geotérmica, entre outras, até mesmo aí pequenas usinas nucleares também entram nessa avaliação aí de novos mercados para a companhia. Então também vale a pena ficar de olho nesse momento em que a companhia tem caixa e pode fazer alguns grandes investimentos, então pode mexer bastante com o mercado de forma geral. E após a venda aí durante o ano de 2021 de lojas da rede Assaí e alguns imóveis, o Grupo Pão de Açúcar aí planeja um investimento na casa de R$1 bilhão aqui no Brasil. Esse ano não temos detalhes ainda sobre quais os investimentos serão buscados pelo grupo, mas obviamente isso também mexe bastante com o mercado. Lembrando, isso não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aí algumas informações que podem impactar alguns setores específicos do mercado. Agora já são 6h20 da manhã, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós temos as bolsas asiáticas fechadas, né? Como reforçado durante toda a semana, a bolsa chinesa fechada, sem pregão durante toda a semana. Então olhamos sempre para a bolsa Nikkei, onde a bolsa Nikkei às 3 horas da manhã fechou com alta de 0,73%, se recuperando um pouquinho após a forte queda aí das ações de tecnologia por conta
das ações do Facebook, né, como falávamos anteriormente, e a Bolsa Nikkei fechou a 27.439 pontos, então, no dia de hoje. Já olhando o restante dos mercados, temos aí grande oscilação nos mercados. As bolsas, em um primeiro momento, bolsas europeias operavam em alta, tentando recuperar um pouco também das perdas de ontem, mas desde que iniciamos o nosso Morning Call aqui, vimos também algumas mudanças e nesse momento o DAX na Alemanha, que subia anteriormente, está caindo 0,70%, o CAC na França operando próximo da estabilidade, mas caindo 0,10%, e no Reino Unido temos uma alta de 0,51%, as bolsas ainda sem uma definição específica. Pré-market dos Estados Unidos também oscilando bastante, mas nesse momento aí opera com leve alta. Temos aí Dow Jones subindo 0,25, S&P 500 subindo 0,75 e Nasdaq tentando recuperar a forte perda de ontem, subindo 1,45%, isso às 6h21 da manhã. Lembrando, o mercado é soberano, temos alguns indicadores, discursos que devem ser divulgados no dia de hoje também e podem mexer bastante com o mercado, além, óbvio, dos investidores e especialistas digerindo um pouco aí das informações referente à política monetária na Europa e alguns indicadores também que vieram durante essa semana, principalmente aí com a queda das ações de tecnologia. Aqui no Brasil, ontem, a nossa perda foi bem inferior ao restante dos mercados. Tendência de hoje, obviamente, seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, mas o cenário interno aí pode potencializar resultados ou trazer um novo descolamento, e a bolsa em uma tendência inicialmente de que abra aí operando em leve alta, próximo da estabilidade durante o dia de hoje. Obrigado, de forma geral, pela sua companhia. Um bom dia de trabalho, boa sexta-feira, bom final de semana e na segunda nós nos vemos aqui novamente para mais um bate-papo falando sobre tudo o que aconteceu no mercado no dia de hoje e trazendo a expectativa do que pode movimentar o mercado na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.